Todos nós ou somos médiuns? Todos nós somos médium. Quem estava aqui semana passada, o Alex Bonafini disse sobre mediunidade com Jesus. E esse tema, o mais interessante que a gente vê, que como nada é por acaso mesmo, a gente vê às vezes algum período que tem 2, 3 palestras que falam do mesmo tema. Isso é bom, porque com toda certeza que o Sandro preparou para nós, não vai ser suficiente para nós entendermos se todos nós somos médios, porque o conteúdo é muito grande. Com certeza que ele vai passar bastante conteúdo para nós, mas por isso que é essencial o complemento dos estudos também, exatamente por causa disso, que quando nós falamos de mediunidade, pode ter mais 4, 5 palestras seguidas. Acabou sobre a mediunidade? Não. Temos ainda um manancial enorme aí que nós vamos desencarnar e ainda nós não vamos saber tudo sobre mediunidade, como muitos outros assuntos dentro da doutrina. Por isso que o Pai é tão bom conosco, que dá oportunidade de ir e vir várias, dezenas, centenas e milhares de vezes aí reencarnando, para que a gente até que um dia sejamos um espírito puro, para que nós possamos galgar mundos bem melhores, mundos superiores. Essa é a nossa caminhada aqui na doutrina. Então, dado o recado da noite de hoje, também sábado agora estaremos trabalhando na festa da Escola Elite, lá perto do cemitério do Parque da Ressurreição. A referência é boa, né? O cemitério. Mas não precisa se assustar, é no outro quarteirão, não é no cemitério. Então nós estaremos lá trabalhando na festa junina. Inicia-se às 9 horas e encerra às 18. Caso alguém queira ir lá também experimentar um dos nossos quitutes, apoiar o nosso trabalho na casa, sintam-se à vontade, ok? Então vamos nesse momento, agora, já que demos todos os nossos informes, vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, esse Pai de amor e infinita bondade que nos concedeu o dom da vida. Agradecemos também a Jesus, esse mestre que nos deixou grandes legados a ser percorrido. Agradecemos também aos nossos mentores, a equipe espiritual que coordena essa bendita casa aqui, que nos acolhe a cada oportunidade, nas terça-feiras nas palestras, na quarta, na quinta nos grupos de estudos. Que a cada dia, Senhor, possamos vir saciar a nossa sede do conhecimento divino. E aqui, junto com todos esses trabalhadores abnegados do plano divino, possamos estar bem sintonizados, buscando fazer as nossas reflexões necessárias. E como sempre pedimos, que tudo de bom que aqui recebemos, também saibamos e possamos compartilhar com todos os irmãos que estão junto conosco na nossa caminhada divina, independente do credo de cada um, independente do jeito de ser, pois sabemos que cada um tem um entendimento da sua origem. Então, o que cabe a nós é o que soubermos colocarmos em prática em prol deles, principalmente nas nossas ações. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, vivenciamos o Evangelho, se for necessário, fale. Então, quer dizer, vivamos o Evangelho do Mestre através dos nossos ensinamentos, como ele nos ensinou. Que essa noite de hoje o santo esteja bem intuído junto ao seu mentor e que todos nós, ao término da noite de hoje, possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus seja presente nos nossos corações hoje e sempre. Só completando a introdução que o Juca deu, a doutrina espírita ela não é uma ciência exata, ela funciona para mim, não funciona para outro, né? O meu tempo de despertar é diferente do tempo de despertar de outra pessoa. Então, a mediunidade ela vai funcionar de formas diferentes para várias pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso aí, né? Todos nós somos médiuns, né? E no final a gente vai ver que sim, uns mais, outros menos. Uns com mais contato com outro mundo e outros com menos, né? Mas não é que está errado, é que é o momento da vida que nós estamos vivendo. Vamos lá. O que é a mediunidade? Ela é a sensibilidade ao extrafísico,
ao fora desse mundo, né? Capacidade que a nossa porção de energia, olha que interessante, que é a própria alma, nossa porção de energia, é a capacidade que ela tem de captar outras energias de natureza não física. Então, a mediunidade é a capacidade da nossa alma captar outra energia não encarnada. Olha que interessante. E o que é isso? Deixa eu ver se o desenho está antes ou depois. Ah, está depois. Eu peguei alguns trechos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Livro dos Espíritos, questão 76. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Ou seja, eles estão no meio de nós. Onde a gente estiver, tem espírito. Não adianta se fechar no quarto, aqui não tem. Se fechar no banheiro, opa, aqui não tem. Onde nós estamos, tem espírito ao nosso lado. Os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Livro dos Médiuns, questão 49. Sempre estamos em contato com os espíritos. Então, às vezes a gente recebe uma intuição, às vezes a gente está querendo falar com uma pessoa, ela te liga. Então, isso tudo é mediunidade, é contato. E a gente vai ver um pouquinho para frente como é que isso funciona, como é o modus operandi disso. Questão 49 ainda do Livro dos Médiuns. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento de intérpretes. E o termo médium, né, ele foi criado na época do espiritismo, mas sempre existiu. O medianeiro, o ser que fica entre o plano físico e o mundo material. Ele faz esse contato. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Nós temos uma glândula no nosso cérebro, a glândula pineal, que a hora que a nossa melatonina aumenta, normalmente a hora que nós estamos numa penumbra, que a hora que a gente apaga a luz, que dá aquela vontade de dormir, que a nossa melatonina aumenta, a glândula pineal liga, é como se fosse uma antena, e ela vai captando. Havia na época da Segunda Guerra, estudos sobre isso, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Então é uma faculdade como qualquer outra, como um dos nossos sentidos. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se eu posso comer, engordar e explodir, eu posso abusar também da mediunidade. Posso usar a mediunidade de forma errada. E aí existem as consequências. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Item 12. Vejam bem, a punição de Deus, né? Não é uma punição, aquele Deus lá de Moisés, né? Punitivo, do olho por olho, dente por dente. O que acontece? Se a gente tem a mediunidade e começa a usar para coisas frívolas, eu quero acertar os 6 números da Mega Sena, mentor, me dá 6 números. Logo, qualquer espírito vai estar falando qualquer coisa para a gente e a gente vai estar aceitando. Então a gente vai ser enganado, a gente vai ser obsidiado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí o que acontece? Quando a gente aceita a informação de qualquer espírito, os espíritos elevados, esse encarnado não tem serventia, eu vou fazer outra coisa mais útil. Nos deixa. Então, essa é a punição, a gente perder a nossa faculdade. Não é que perde, mas você deixa de ser acompanhado por bons espíritos. E aí, a gente já sabe o que pode acontecer. A mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Vejam a responsabilidade que tem os centros espíritas de cura. Então essa mediunidade, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então isso está no Evangelho, capítulo 26, item 10. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então Allan Kardec afirma isso. Todos que sentem qualquer influência dos espíritos é médium.
Ou seja, já respondi a primeira pergunta. Todos somos médiuns. Agora, que tipo de espírito está do nosso lado? Somos nós que convidamos, somos nós que trazemos a companhia para o nosso lado, conforme os nossos gostos. Então, se eu sou uma pessoa afeiçoada ao bem, ao belo, eu vou trazer bons espíritos. Agora, se eu sou uma pessoa afeiçoada ao mal, ao ódio, né? Então são outros espíritos que vão começar a me intuir. E aí que começam alguns erros de alguns médiuns, achando que estão recebendo instrução de bons espíritos e não são bons espíritos. São espíritos brincalhões, né? Espíritos que querem te fazer mal, te fazer passar de bobo, né? Atrasar. Né? Quando vem uma mensagem de um espírito para o médium, não deve ser só para aquele médium. Primeiro é para o médium e depois é para geral. Se a mensagem for só para o médium, preste bem atenção. Ela tem que ser uma mensagem que sirva para a maioria das pessoas. Então, é assim que se faz o método científico de identificar o tipo de espírito. É analisando a mensagem. Não adianta falar assim, uma mensagem de ódio, falando, vamos acabar com a Rússia agora, porque ela atacou outro país. Assinado Jesus. Então você vai ver lá a assinatura de Jesus e fala, nossa, eu sou um ótimo médium, recebi Jesus, mas está mandando fazer uma guerra. Então analise o conteúdo. O conteúdo está de acordo com aquele espírito? Descarte o nome do espírito, analise o conteúdo. Então é assim que os trabalhos mediúnicos devem ser realizados. Tem uma mensagem, psicofonia ou psicografada, analisa-se ela depois e conversa entre o grupo. Olha, essa mensagem não está muito de acordo com o espírito de escola que assinou. E assim é feito nas casas espíritas. Vamos lá. O que é a mediunidade? Não é um sinal físico, né? Como uma marca de nascença, né? Uma estrela na testa. Né? Então, nasceu com uma estrela na testa é médium. Ou algo que seja determinante e que alerta quanto à sua mediunidade. Muito embora alguns médiuns gostam de pôr uma estrela na testa e escrever, eu sou médium. Né? Então aí você já começa a ver que tipo de espírito está andando junto com esses médiuns. O desenvolvimento da sua capacidade médium depende das suas escolhas espirituais e da sua determinação. Ótimo. Eu encarno aqui com a missão de ser médium. Eu tenho passividade. Os espíritos têm comunicação comigo, mas eu não tenho vontade. Na hora do trabalho mediúnico eu estou assistindo novela, estou assistindo futebol, estou comendo pipoca, estou fazendo qualquer outra coisa, menos no trabalho mediúnico. Onde está a nossa determinação? Então também pode ser que aí a espiritualidade comece a se afastar de você. E aí você, no seu orgulho, porque nós somos orgulhosos e egoístas, é primeiro o nosso umbigo. Então, se eu sou um ótimo médium, eu nunca vou receber maus espíritos. E quando muitas coisas acontecem nesse quesito, porque o médium não se faz a sua autoconsciência, a sua autoanálise, e acaba sendo enganado, acaba sendo ludibriado. E atrapalha um trabalho todo, uma sessão mediúnica inteira. Por isso que em muitas casas mediúnicas, quando está tendo problema com o trabalho mediúnico, para-se o trabalho mediúnico, bota todo mundo na sala, Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, estudo da doutrina e das obras básicas. Vamos lá. A palavra mediunidade vem do latim, significa intermédio, intermediário. E médio significa aquele que está no meio. É natural que algumas pessoas tenham a mediunidade desenvolvida e outras adormecida. Eu estava brincando com o Juca, eu sou médio de transporte, eu levo o livro para lá e para cá. A gente tem momentos da nossa vida que a gente está atribulado demais. Então, o que adianta eu trabalhar o dia inteiro correndo para lá e para cá com o cliente, problema na empresa, e depois eu saio correndo de lá, tomo um banho, vou correndo para a casa mediúnica, para a casa espírita, no trabalho mediúnico, nervoso, com pressa. Que tipo de trabalho mediúnico? Que tipo de energia eu vou doar naquele trabalho? Então a gente tem que analisar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Quando é o momento da gente fazer e quando não é o momento da gente fazer. Tudo depende do seu livre-arbítrio em escolher se quer incentivá-lo ou resguardá-lo, qualquer que seja o seu motivo. E tem muitas pessoas, eu lembro muito do filme do Arigó.
O Arigó, no filme dele, ele mostra muito aquilo, que ele ouvia o Espírito e ele não queria saber. Ele falava, vai embora daqui, eu não quero, mas não adiantava, era a missão dele, não adiantava ele brigar contra. Então o que ele fez, embarcou e trabalhou 20 anos na mediunidade. Então, se é pra gente, não adianta querer falar que não, tentar dar um migué, né? Como se diz por aí. Eu tinha um desenho, mas será que ele sumiu? Será que o PowerPoint, a versão do PowerPoint tirou ele? Deixa eu ver. Eu tinha colocado no começo? Não, acho que saiu. Vou botar mais profundo. Alguns sinais da mediunidade. Intuição para fazer ou não fazer algo. E depois de feito, saber que a intuição estava correta. Quem já teve essa intuição? Nossa, eu vou fazer isso. Não fez, eu vou melhor. Fiz certinho não fazer. Então a gente sabe. Quem acusa isso? O nosso juiz. A nossa consciência. Quando a gente desencarnar, a gente não vai lá colocar 2 moedinhas no olho de cada um, passar no barqueiro e ele vai falar, esse vai para lá, esse vai para cá. Não é assim. Nós temos um juiz que está com a gente todo o tempo. É a nossa consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada, acende a luzinha amarela. Não era para você ter feito isso. Discuta com alguém. Se você discutir com alguém, falar mais alto com alguém e essa luzinha acender, aproveite o tempo que você está perto ainda e resolva. Peça desculpa, que não é feio. Ser humilde não é feio. Errar também não é feio. Assumir que errou. Naquele momento eu estava nervoso, me desculpe pela forma que eu te tratei. Então, a nossa consciência nos avisa sobre isso. Sonhos reveladores e que, de certa forma, conduzem as suas atitudes para novos caminhos de prevenção de problemas ou de melhores resultados em todas as áreas da sua vida. E olha essa doutrina como ela é, como Deus é infinitamente justo e bom. Primeiro Ele dá os espíritos para falar com a gente. Se a gente fecha a porta para eles, enquanto a gente está dormindo, Ele tira a gente do nosso corpo e leva em contato com os espíritos. Olha só, mesmo assim, a gente vai, aprende, volta para cá e esquece. E continua no nosso orgulho e egoísmo do dia a dia. Então, olha que interessante, repetindo. Nós temos a condição de intercambiar com os espíritos através da mediunidade. Quando nós fechamos essa porta, nós temos ainda a opção dos sonhos. Eu lembro do livro Os Mensageiros, onde uma avó desencarnada queria passar uma mensagem para a neta em desdobramento vai até o plano espiritual. E como é que a neta ia gravar aquilo? Então a avó projeta na mente dela a imagem de uma serpente, essa serpente se congela, quebra e se transforma numa rosa maravilhosa e com um cheiro muito bom. E quando ela acorda, ela sente o cheiro da rosa, ela lembra das imagens, e ela lembra da avó dela, e ela lembra que ela tem que mudar as atitudes dela, de alguma forma. Olha que interessante como Deus é bom para nós, e a gente não aproveita. Eu vou dormir, vou esperar Jesus voltar. Vamos lá. Profunda sensação de se importar com as dores de pessoas e sofrimento do mundo. Vontade de fazer algo para mudar o cenário negativo das coisas. Tem muita gente que tem essa vontade, senta no sofá e esquece. E outras arregaçam a manga e vão em frente. Então essa vontade de querer, isso é normal do espírita. Eu não sou de berço espírita, mas quando eu entrei no espiritismo, nossa, meu amigo Benedito está ali. A gente estava num foguete, queria, mas o que tinha que fazer primeiro? Fazer igual Paulo, dar 3 passos para trás. Paulo ficou 3 anos no deserto estudando. E o que o espírita tem que fazer? Estudar. Pegar as obras espíritas, estudar. Eu aposto com vocês, se eu for ler com vocês agora o livro dos espíritos, vai ter pergunta nova lá. Vai ter pergunta que eu não lembro, que eu nunca vi. E já li 3 vezes. Mas em cada momento que a gente lê, a gente está numa fase da vida, num entendimento.
Então naquele momento eu li, passou. Hoje eu li, nossa, faz sentido agora. Então por isso que a doutrina pede que se estude as obras básicas. Mais sinais da mediunidade. Sentir aromas que não existem no ambiente fisicamente. Muitos médiuns sentem. Enxergar ou sentir presenças que somem ou desaparecem com um piscar de olhos. Percebe-se falando sobre assuntos específicos, com fluência acima da média, sem se dar conta que está fluindo livremente, com uma competência elevada. Ou seja, você recebe, né, do plano espiritual aquela informação. Se eu começar a falar de física quântica aqui, como um físico, estranho, não sou eu. Não sei nada de física quântica. Então, é um sinal de mediunidade. As pessoas começam a te enxergar como um ombro amigo, e mesmo os desconhecidos te procuram para desabafar e pedir ajuda. Olha, eu trabalho num lugar que muitas e muitas vezes eu pensei em largar tudo e sumir. Que eu acho que tem pessoas que não merecem, que eu acho muita coisa. Mas hoje eu tenho certeza que é onde eu tenho que estar. Porque às vezes tem uma pessoa tomando um café de cabeça baixa. Eu posso não conhecer a pessoa, porque a gente trabalha em quase 200 pessoas. Mas se a pessoa está de cabeça baixa, você vai lá, como é que foi o seu dia? O que está acontecendo? Está com dor no pescoço? Dá uma brincadinha ainda. Né? Até a gente dar a oportunidade dela falar qual é o problema dela. Então a gente tem condição de ajudar até mesmo um estranho. Com uma pequena conversa, de qualquer forma. Né? Começa a bocejar facilmente na presença de outras pessoas ou ambientes carregados psiquicamente. Né? Sinal de mediunidade. Quer evitar a multidão. Isso é sinal de mediunidade e sinal de que está ficando velho também. Mudança de hábitos para conteúdos mais construtivos. Então não te interessa mais ver aquelas bobeiras, né? Então tem tanta coisa boa que você consegue assistir. Vai dormir, ouve um vídeo, ouve um Divaldo, coloca um Spotify, um áudio, né? Coloca no ouvido, faz a sua mente colocar para dentro aquilo. O dia já foi tão difícil. Diminuição drástica da futilidade, vaidade e costumes meramente mundanos. Então isso é um pouco mais difícil, porque, como eu disse no começo, nosso orgulho e egoísmo nos faz estacionar nesse ponto. Mas, a partir do momento que a gente não vai mais ligando para isso, é um sinal também que a gente está evoluindo. Vontade forte de ler conteúdos edificantes. Então, a nossa mente é aguçada. A gente faz uma palestra, a intenção da palestra aqui é dar uma cutucada em vocês. Nossa, será que o que ele falou está certo? Vou pegar o livro que ele falou, eu vou dar uma lida nesse capítulo para ver se é isso mesmo. Ah, eu interessei mesmo, eu acho que eu sou assim. Então a intenção é essa mesmo, é que a gente venha aqui e desperte em vocês essa vontade. Mudança drástica no ciclo de amizades. Isso é mesmo. Você começa a deixar de lado aqueles que não somam mais na sua evolução. Mudança na noção do que realmente tem valor na vida. Então, antigamente podia ser que o carro tivesse mais valor, hoje a vida em família pode ser que tenha mais valor. Então, com essas mudanças. Necessidade de trabalhar em algo que acredite e não apenas trocar horas de trabalho por dinheiro. Também outro ponto problemático ainda para nós, porque ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos segura. Às vezes a gente não quer abrir mão do dinheiro, né? E aí abre a mão da saúde, abre a mão da saúde mental. Né? Então esse é um ponto que a gente está caminhando, a humanidade está caminhando para resolver isso. A passos lentos, mas pelo menos já identificou que esse é um grande problema. Né? Vontade intensa de ajudar mais pessoas a sentir o que você está sentindo. Isso é legal, porque quando você se entusiasma pela doutrina, você quer contagiar todo mundo. O vírus da dengue não faz isso? Por que eu não posso fazer com a doutrina espírita? Essa vontade que eu tenho de aprender, por que eu não posso passar para os meus amigos? Por que eu não posso instigar? Nos programas que a gente faz de segunda, domingo e quarta, a minha função é trazer livros. Eu pesquiso na internet aquele assunto, pego os livros que eu tenho e trago os livros e leio.
Então eu dou de 5 a 10 livros que tem aquele assunto que nós estamos falando. Isso é instigar. Isso é fazer a pessoa... E um dia uma das minhas primeiras professoras, a Helena, lá da União, no meu aniversário, ela falou assim: continue sendo curioso. Foi a primeira vez que me cumprimentam dessa forma. Continue sendo curioso. E eu continuo. Ela não precisava nem falar aquilo. Eu sempre vou continuar sendo curioso. Eu fui curioso a vida inteira. Então, isso que é legal. Você consegue passar isso para outra pessoa. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Se você não é aquele médium nota 10, pelo menos uma pitadinha de médium você é. Você tem um toquinho do lado de lá. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Questão 159 do livro dos médiuns. Sendo a mediunidade uma faculdade natural da criatura humana, olha, não foi o espiritismo que criou a mediunidade. Ela é uma faculdade natural do ser humano. Então, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai com aquela pedra, ele não bateu aquela pedra, ele não tinha martelo e prego para bater aquela pedra. Aquilo ali foi mediunidade direta, escrita direta. Foi mediunidade. E no Velho Testamento tem outros exemplos de mediunidade. Não tinha o nome mediunidade, era profecia. Através dela é que se estabelece a comunicação com o mundo corporal, do mundo corporal com o mundo espiritual. É interessante que perguntemos o seguinte: bom, antes de chegar nisso, mundo corporal e mundo espiritual, mas como é que faz? O espírito vem e entra no meu corpo? Ele incorpora? Não, ele se aproxima. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mesmo desencarnado. Então o espírito não vem e senta no colo do médium, igual o filme do Ghost, Aquilo é uma licença poética do filme. É mais ou menos daquele jeito, mas ela não pula dentro do corpo da pessoa. Então as perguntas são o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? O que vocês acham? E a segunda pergunta: por que ela não constitui privilégio? Por que não é privilégio a mediunidade? Nós já vamos responder. A primeira é a seguinte: a existência e o funcionamento da faculdade mediúnica independe das qualidades morais de quem a possui. Vocês já não viram no poste? Traga o seu amor de volta em 24 horas. É um médium. Qual é a qualidade moral daquele médium? Está trocando o trabalho mediúnico por dinheiro. É errado? Não vou dizer que seja errado ou não. Não é moral. E a doutrina espírita não assina embaixo disso. Então usa a mediunidade para a moral, para o bem. Então ela independe da qualidade moral. Então tem muita gente que a moral é baixa e o intelecto, a mediunidade é alta. Em segundo lugar, devemos considerar a mediunidade como meio de elevação intelecto e moral. Então ela não é um privilégio, ela é uma ferramenta. Por quê? Lembra quando a gente encarna aqui, a gente vem com prova ou com expiação? Então você pode vir com uma prova ou com uma expiação. Você pode vir pedir para trabalhar como médium, para aumentar a sua elevação moral. Então você pede esse trabalho. Eu vou contar a história de novo para vocês, acho que eu já contei aqui. Não está escrito em pedra, o Sandro vai desencarnar com 83 e desse jeito. Nós somos senhores dos nossos destinos. Nós temos um plano reencarnatório, sim, nós temos. Então a história é a seguinte: tinha um médium, era um ótimo médium, e um dia ele trabalhava com madeira, cortou o dedinho, cortou fora o dedinho, estava lá fachado no trabalho mediúnico, tudo, cabeça baixa. Então terminou o trabalho mediúnico, o mentor dele perguntou: ô José, por que você está assim triste? Ele falou: nossa, olha, eu, um ótimo médium, sempre trabalhei a vida inteira na doutrina espírita, e olha o que me aconteceu hoje, perdi um dedo.
Aí o mentor falou para ele: olha, o senhor em vidas passadas, né, era senhor de engenho, com um chicote arrancava muitos braços, e através do ótimo trabalho no Evangelho de Jesus, que você fez através da doutrina espírita, foi-lhe concedido perder apenas um dedo. Olha que interessante. Não é olho por olho, dente por dente, né? Ele não ia ter que passar, o que ele imprimiu aos outros, ele não ia ter que resgatar, ele não tinha que perder um braço, mas através do trabalho que ele fez na mediunidade, ele perdeu só um dedinho. Então a gente consegue mudar o nosso destino. Então nada é predestinado aqui. E a mediunidade é uma ferramenta para isso, para a nossa elevação. Em resumo, a mediunidade é um dom, né, de Deus, um favor. É um favor para a gente acelerar a nossa evolução. Eu que tive vidas passadas, exemplo, né, eu fui um santo na vida passada, mas a gente que teve vidas passadas difíceis, então a gente pede, né, um trabalho desse para que a gente possa evoluir moralmente. E aí a gente vem com esse trabalho. As pessoas que a possuem é porque precisam mais do que as outras para se melhorarem, pois Deus multiplica oportunidades de superarmos as nossas imperfeições morais. Então, olha ao contrário, como eu disse no começo, que tem alguns médios que ficam orgulhosos por serem médios, eles têm que estudar mais essa parte, porque é alguma coisa que ele estava devendo que ele está resgatando. Ele tem que estar orgulhoso de ter tido a oportunidade do trabalho. Aí sim. Não sair falando: olha, eu sou um ótimo médium, só recebo Maria, Mãe de Jesus, Bezerra de Menezes e por aí vai. E olha, parece brincadeira, mas tem bastante médium que faz isso. Os seres dotados do mesmo estado vibratório e de iguais meios de percepção podem reconhecer-se mutuamente e trocar impressões. Ora, não é assim que funciona o rádio? Eu tenho lá a rádio FM lá tocando uma música no 103.1. A gente vai no nosso dial, lá no nosso rádio, sintoniza 103.1. Opa, 103 lá, 103 aqui. A informação chega aqui. Com a espiritualidade é da mesma forma. Então nós temos um nível vibratório, conforme o nosso nível vibratório é o tipo de espírito que vai se comunicar conosco. Se nós tivermos a elevação moral alta, são espíritos de boa elevação moral. Se a gente tiver baixa, não preciso nem falar. E aí a gente sai falando: eu sou um ótimo médium. É porque não está vendo quem está do lado, né? Só os videntes que vão ver. Nos casos de entidades com padrão, isso é interessante, olha que legal. Nos casos de entidades com padrão vibratório inferior ao médium, pode ter. Quando a gente desencarna, a gente acha que vira santo, né? Mas não, a gente só perde o corpo. A nossa elevação moral continua a mesma, não sobe porque morreu, né? Então a gente está nesse nível. Quando a gente vai para um trabalho mediúnico, pode vir espírito com nível menor? Pode. Olha o que está falando aqui, ó. Entidades com padrão vibratório inferior ao médium, não é o médium que reduz o seu padrão, mas sim os benfeitores espirituais que elevam o padrão das entidades, ajustando ao médium, para que a comunicação se realize. Então o médium está nessa faixa, o espírito está aqui, as entidades ajudam ele a chegar até aqui para que a comunicação aconteça. Olha que interessante. Olha o trabalho que a espiritualidade tem antes de um trabalho mediúnico. Aí a gente chega: hoje eu não vou, está chovendo, vou assistir o Palmeiras. E aí fica aquela fila de espíritos aguardando a minha vontade. E aí eu desperdiço. Olha quanta coisa amarrada junto que a gente não percebe quando a gente falta, seja no trabalho, seja no estudo, seja de alguma coisa que já está compromissado. Bem, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalho mediúnico. Os de antigamente, né, uma mesa, né, um pouco mais recente, a época do Chico, todo mundo do lado, tinha plateia ainda. Aqui é do filme dos espíritos, eu acho essa uma modalidade interessante, onde as pessoas se sentam em círculos. Ora, se eu vou falar com o espírito através do pensamento, por que eu preciso de uma mesa se eu não vou psicografar, logicamente?
Se eu for dar uma mensagem psicofonada, se eu for falar, eu posso pôr as mãos na perna. Mas o médium quer pôr o cotovelo na mesa. Olha, às vezes dormir. Então, não precisa de mesa. A mesa branca lá no centro, pode ser branca, vermelha, preta, a cor que for. Isso aqui é não precisa de mesa, na verdade. A comunicação é através do pensamento. Aqui é normal, com alguns quadros, que a doutrina fala para a gente não fixar em quadro. Não que não possa ter, mas não fixar em quadro, não ter dogmas. E aqui só uns exemplos para mostrar os exemplos. E aqui é um pouco de sintonia. Olha o primeiro desenho. O esquema está aberto. Se a mente já as desatenta, é como manter o cérebro em circuito aberto. Aquele circuito está aberto, a luz não acende. Então nenhuma ou apenas reduzida força mental-criativa é formada e baixa corrente mental circula no campo individual. Você vem para um trabalho mediúnico pensando na novela, pensando no último capítulo da novela. Luzinha não acende, o circuito abre, a energia passa, não completa. O espírito não consegue passar para você. Você está pensando em outra coisa. Aqui embaixo, se sua mente está concentrada, sua força mental-criativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que gera a corrente mental necessária. E aí você consegue realizar o trabalho. Então, quando você vem para o centro espírita, deixa os problemas lá fora. Fica aqui dentro concentrado. Nesse momento, eu estou atraindo a atração de vocês para mim, para que a espiritualidade trabalhe em vocês. E vocês estejam despreocupados com isso. Nesse momento. É assim que funciona. Enquanto vocês estão assistindo a palestra, vocês já estão sendo atendidos. As influências do mundo dos espíritos podem se dirigir a nós sem que haja percepção consciente desse intercâmbio. Exato. São as obsessões simples, médias e as mais complicadas. Não é necessário acreditar na existência do mundo dos espíritos e querer conhecê-lo para sentir seus efeitos. Então, olha que interessante. Desta forma, estamos sempre interagindo com o mundo espiritual, que atende por sintonia os nossos convites. Olha que interessante, nós convidamos. Conforme nós agimos, nós convidamos. Nós abrimos as portas. Aí por isso é bom o evangelho no nosso lar. Todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, para que o nosso lar fique protegido. Mas o que acontece? Quando a gente faz o evangelho, acende uma luz. Quando acende uma luz, a treva vai embora. Espíritos sentem esse choque. E os que não se afinizam com isso, nos deixam. É sempre bom fazer oração. Eu não sei, eu tenho vergonha. Na hora do desencarne, lembre disso. Lembre disso na hora do desencarne, vai precisar. As faculdades mediúnicas diz respeito às propriedades do perispírito. Já falei isso aqui também, É aquela camada intermediária que fica entre o espírito e o corpo físico. O médium dispõe dessa faculdade, porque a mesma foi impressa no corpo físico, pela matriz perispiritual. No perispírito nosso, fica a nossa capivara. Tudo que nós fizemos em todas as outras reencarnações fica ali. E quando a gente renasce, vem o carimbinho, o carimbaço. Você foi assim, assim, assado, agora você vai ter que fazer isso. De forma geral é assim. A mesma que serviu de molde para a formação do seu corpo físico, exatamente. Nesse momento você já está recebendo todas as suas contas aí, para acertar. Esse era o desenho. Olha que interessante, do lado esquerdo é um desencarnado, a coluna esquerda. E do lado direito é um encarnado. Então aqui é o espírito e lá é o médium. O que está faltando? O corpo. Só isso. Ora, se não tem o corpo desse lado, como é que os iguais se falam? Se eu não tenho o corpo. Corpo físico não tem o corpo. Subo um nível, perispírito. Através do perispírito. Então o perispírito do espírito se aproxima do perispírito do médium,
que através do espírito recebe as sensações e passa, o espírito passa para o perispírito, que passa para o corpo físico. E aí executa a ação, fala, escreve. Então o trabalho mediúnico é realizado dessa forma. Esse é o organograma, é o organograma do trabalho mediúnico. Como é feito? Ah, tá vendo que nenhum pula em cima do outro? Nenhum espírito vai em cima do outro? Não, eles transmutam o pensamento, né, do espírito ao outro através do perispírito, e aí esse imprime no corpo físico o que tem que fazer. Fale, enxergue, né, escreva e por aí vai. Cure. É dessa forma que se dá o trabalho mediúnico. Olha, é uma lei da natureza. Está aqui, ó. Esse cara não consegue falar com aquele se não tiver o mesmo tipo de corpo. Não tem mais corpo físico? Não, senão a gente falava, né? Não tem. Então como é que eu falo? Falo através do pensamento. É dessa forma. Não tem nenhum segredo. Do livro Lições de Sabedoria. Terminando já. Os candidatos ao trabalho mediúnico, junto das criaturas humanas, precisam refletir com segurança e discernimento antes de abraçá-lo, conscientes de que se encontram diante de um dos mais sérios compromissos espirituais da vida. Francisco Cândido Xavier. Amanhã não tem ninguém no trabalho mediúnico. Não, mas isso é uma realidade. Ela é séria, né? Prestem bem atenção nisso. Ó. Refletir com segurança e discernimento. Eu estou indo só para dizer que eu sou médium? Eu estou indo só para fazer número? Né? Então, prestem bem atenção. Olhem para o seu trabalho mediúnico e reflitam se você está fazendo um bom trabalho, da forma que nós falamos. Na dúvida, livro dos médiuns, de cima a embaixo, tem todo o jeito de como se comportar. E, finalizando, eu respondo a pergunta do começo. Sim, todos nós somos médiuns. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Muito obrigada, Sandro, pela noite, pela palestra. Mais uma vez, né, como nós dissemos no começo, a gente agradece muito a presença de todos aqui. E vamos agora encerrar com uma oração e vamos apagar as luzes. Então vamos, quem ficar à vontade, fechar os olhos, se conectar com o nosso Mestre Jesus, se conectar com os nossos mentores dessa casa, que já prepararam essa casa de luz, deixando essa casa preparada para receber cada um que aqui está. Que nesse momento, nessa conexão, possamos agradecer. Agradecer pela palestra, agradecer por estarmos aqui, agradecermos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Enfim, tantas coisas que temos para agradecer. Mas também pedimos, nesse momento, que essas energias possam ser direcionadas às pessoas que não puderam estar aqui conosco presentes, que elas possam receber essas energias de todo o nosso coração, que essas energias também possam ser direcionadas às pessoas que mais precisam, que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, que possamos elevar a nossa energia, elevar o nosso pensamento para que cada um possa receber. Que possamos também orar pelo nosso país, pela nossa cidade, que possamos orar. Como disse bem o Sandro, né, as nossas orações chegam, né, nós precisamos estar conectados. E nesse momento aqui nós estamos conectados. Então, baseado nisso, nós agradecemos mais uma vez, pedimos uma boa semana a todos e que todos possamos estar juntos também na próxima semana. Que assim seja.